boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá de onde você estiver ouvindo a gente. Sejam bem-vindos ao nosso Pod Essência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começa aí esse Pod Essência. Eu sou a Cleila Ribeiro, terapeuta energética espiritual, e a gente vai ver o que vai sair hoje desse Pod Essência, porque a essência só flui, né? Ela só é. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estiverem nos ouvindo. Eu sou a Cíntia, eu também sou terapeuta energética espiritual, sou psicanalista espiritualista e estou muito feliz por estar aqui hoje e vamos ver o que vai rolar desse papo. Sejam muito bem-vindos, então, todos. Eu também sou terapeuta energética, meu nome é Bárbara Bittencourt, e nós vamos aqui, nesse podcast, aproveitar, conversar com vocês sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre questões da psicanálise, né, e do nosso mundo aí, um bate-papo holístico mesmo, com a intenção de trazer um papo descontraído, trazer essa espiritualidade que a gente vive 24 horas por dia por aqui, e compartilhar com vocês esse nosso conhecimento e, às vezes, alguns perrengues do dia a dia, né, meninas? É verdade. Quem nunca, né? Hoje o papo pode fluir por esse caminho mesmo, para que as pessoas entendam o que é essa essência, né? O que é respeitar essa essência, seguir essa essência, o que é o pó de essência, né? Eu acho, quando eu penso muito nisso, me vem muito, né, aquela expressão que eu não vou saber replicar 100%, mas que fala, né, que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos, e principalmente do quê? Dessa essência. E essa essência, ela é do quê? Que veio, né? Essa essência é justamente do Criador de tudo que é. Isso seja o que para cada um signifique. Para umas pessoas é Deus, para outros é o universo, para outros é o todo, para outros é só uma energia, né? Mas de qualquer forma, se você acredita, né, que existe uma coisa maior que todos nós aqui, que nós temos uma função aqui, que há algo muito maior por trás disso, é disso que vem a nossa essência, daí que vem, seja o nome que você der. Exatamente. E como que foi para vocês, meninas, para que a gente comece a aprofundar um pouquinho, a reconhecer essa essência, a perceber o que era essa essência? Para mim, foi muito difícil, porque desde a infância, aquela coisa de querer agradar os outros, né? Acho que todo mundo tem isso, de querer agradar as outras pessoas, então a gente vai crescendo e acaba aprendendo a ser diferente daquilo que a gente realmente é, né? A Cleila pode falar um pouquinho sobre essa expressão, né? Sobre essa repressão da expressão, mas eu acho que é uma coisa muito comum entre todos nós, né? A Si também pode falar sobre essa questão de querer ser boazinha, né? Que todo mundo tem, que todo mundo tenta fazer para conseguir se encaixar em alguns moldes, em alguns formatos, e pertencer em alguns grupos, né? E aí, quando a gente vai percebendo que tudo isso é só para agradar as outras pessoas, a gente começa a ser desconstrução para começar a se reconhecer. E eu acho que é um caminho que todo mundo acaba, uma pedra que todo mundo acaba tropeçando. Exatamente. Para mim, eu fui percebendo esse resgatar, essa necessidade de resgatar a essência, óbvio que dando muita cabeçada, né? E tentando se entender e percebendo que muitas coisas eram do externo, quando a gente fala externo, assim, dos nossos pais, das pessoas, do nosso convívio social, e que a gente fica tentando se moldar por alguns caminhos, né? Então, principalmente da família, que é a nossa primeira referência, que a gente fica, isso é certo, isso é errado, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, estudar aquilo. E aí você vai quebrando a cabeça e se desencontrando de você mesmo sem saber o que realmente você quer, né? Então a menina tem que ser boazinha, a menina tem que ser quietinha, não fala alto, não fala baixo, você é isso, você é aquilo, e aí você vai reprimindo essa expressão sem saber o que você realmente
E aí, para você limpar tudo isso, é só com muito, muito, muito autoconhecimento, para saber o que realmente você é, o que você quer. Se sentir. Para mim, a chavinha que virou foi aprender a sentir. Aprender a me ouvir, a quietar, a sentir e a respeitar isso, né? Manifestar isso. E vocês, meninas? Para mim também foi mais ou menos nisso, né? Eu acho que não foge muito disso que vocês já falaram. Eu acho que é realmente você sempre ouvir que mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assado, e você não pode dar trabalho, você não pode dar problema para as outras pessoas. Então você entra, você guarda dentro de você tudo aquilo que você que gostaria de ser, né? Então, assim, muitas vezes, isso eu já perdi as contas, né? Todas as vezes que, assim, às vezes meu pai ou minha mãe falavam para mim, você fala demais, então vamos chegar em determinado lugar, você fica quieta, você só responde o que te perguntam, porque você fala demais, ou então, toma cuidado, porque às vezes você ri muito alto, você tem umas crises de riso que você fica rindo por muito tempo, não sei o quê. Então, tudo aquilo vai criando e moldando quem você é. E muitas vezes, depois disso, eu fui criando entre aspas, uma personagem onde eu chegava e eu ficava de cara fechada nos lugares. E aí qual que era a coisa que eu recebia de volta? Você é muito brava, você é muito fechada, você é metida, você não quer conversar com ninguém. Pô, quando eu conversava era porque eu falava demais, agora que eu não converso, assim, decidam-se, né? Então fica realmente é, fica essa sensação de você não saber quem você é, porque aparentemente quem você é errado, né? Mas também nunca o que você faz está certo. Então, assim, sabe aquela coisa do quando se você trabalha demais, você é focada, você não pensa numa família. Se você tem uma família e não pensa em trabalhar ou escolheu ficar em casa, você é uma encostada no seu marido, em quem quer que seja. Então, assim, é você entender que no final das contas as pessoas sempre vão querer te medir com as réguas delas. Então, você tem que acabar entendendo quem sou eu, o que eu gostaria de ser, não estou fazendo isso para ofender ninguém, e a partir daí você tira isso de quem você é. Porque de qualquer jeito você vai acabar sendo julgada e sendo medida com a régua dos outros. Eu acho que o mais difícil desse processo todo, que ninguém conta para nós, é que quando a gente chega no momento que a gente começa a querer aprofundar o autoconhecimento e a gente começa a olhar para todas essas coisas e se perguntar do que eu gosto. E aí a gente simplesmente não sabe responder. Porque a gente está tão carregada, como eu acho que foi a Clê falou do externo, que a gente acaba absorvendo muito e se desconhecendo. E esse caminho de volta para casa é extremamente difícil, né? E é doloroso. Então, né, a gente sempre fala aqui entre as nossas conversas que a gente tem que entender qual é a nossa vontade do nosso coração, né? O que faz sentido realmente para nós. Porque se a gente for tentar ficar pertencendo ou agradando as outras pessoas, vai machucar. E aí, quando a gente começa, acredito que vocês já tenham passado por isso também, que quando a gente começa a ser mais íntegro e buscar essa nossa verdade e realmente agir assim como o nosso coração manda, as pessoas começam a dizer, nossa, mas você não era assim. Nossa. Você é estranha. Isso, nossa, mas eu não te reconheço mais. Nossa, quando você era criança, você era tão, sei lá, para mim, né, sempre foi a frase, quando você era criança, você era tão querida, tão fofinha, e agora é brava, né, enfim, e só reclama e não sei o quê. E aí a gente entra numa coisa de, cara,
me culpar por ter tentado agradar as outras pessoas. Com vocês também é assim? Parece que existe um processo, né? Eu vou enxergando uma escalinha assim que a gente vai passando, né, da infância. Da primeira infância é tudo muito puro e genuíno. E aí, de repente, de repente não é mais puro e genuíno, porque o que era bonitinho, o que era espontâneo, passa a ser controlado. Porque de repente não pode mais, porque aí você está incomodando as pessoas, você está falando demais, como a se colocou, ou você está falando de menos, você é obrigada a, tipo, fala com a tia, responde, não, divide, né? Tudo isso que vai te obrigando, assim, não, mas eu não quero, você não pode falar não quando você quer, você não pode falar sim quando você quer. Então, eu vejo essas fases, assim, que a gente vai passando, e aí me vem muito o conflito também dessa referência dos nossos pais, né? Porque a gente tem que falar, a gente é colocado no que é certo e errado, no que tem que falar a verdade, não pode mentir para a mamãe e para o papai, mas o exemplo não é bem assim. Não pode mentir para a mamãe ou para o papai. Quando a gente voltar, a gente pega. E não tem nada disso, é só para você ficar quietinho. Então, existe muito conflito interno que parece que é pequenininho, mas que a gente vai absorvendo no nosso inconsciente e vai ficando ali, você nem se percebe. Quando você vê, você só está ali no fluxo, né? E eu acho que isso também, quando você se perde, né, nessa personagem que você cria, né, para viver o mundo, porque você estava lá querendo ser você, e aí vieram um monte de pressões externas, família, escola, amigos e tal, e aí você cria uma coisa ali para você conseguir lidar, porque afinal de contas o ser humano ele quer pertencer, né? E o ser humano foi feito para viver em sociedade, então as pessoas têm muito medo de não fazer determinada coisa e ser excluído, né? E aí chegam em momentos onde você quer estar em lugares onde você não é seu, sabe? Você quer ocupar funções, você acaba querendo estar em situações que não são suas. Então, assim, e aí o que que acontece? Você fica perdendo muita energia nisso, né? Depositando uma energia numa coisa que não precisa, que não tem nada a ver com você, e você tá largando aquilo, né? Eu lembro me veio de um seriado que eu assisti há muito tempo atrás, chama Crazy Ex-Girlfriend, e tem uma cena que ela virou advogada, né? Ela estudou nas melhores faculdades, não sei o quê, e aí ela descobre que ela vai receber a promoção que ela sempre sonhou. E aí, né, nessa, ela começa a ter um ataque, ela sai correndo do escritório e ela fica, ai meu Deus, por que que eu tô assim? Ué, era o que eu queria, não era? Era o que eu queria, não sei o que, tal. E aí, nisso, né, ela vê um ex-namorado dela, tal, ela vê que ela descobre onde ele está e ela percebe que o que ela quer mesmo, que depois desenrola, né? Mas ela percebe que o que ela quer mesmo não é estar nesse escritório, não é ser advogada daquele jeito. E aí ela começa em busca de toda uma situação. Mas ao longo disso, a mãe dela tenta persuadi-la financeiramente para que ela volte atrás e uma série de outras coisas. E aí você vai se deparando com o quê? Pô, quantas vezes isso não acontece com praticamente todo mundo, né? Porque é muito difícil você encontrar uma pessoa, principalmente profissionalmente falando, que está 100% feliz. Por quê? A pessoa, ela escuta que ali com 17 anos ela tem que decidir o que ela quer fazer para o resto da vida dela. E não necessariamente vai ser. Pode ser que ela acerte, ela ame o que ela vai fazer, mas tem gente que não. E aí? E aí começa mais um conflito interno. Meu Deus, eu tô com X anos e agora eu vou ter que começar tudo de novo. Não, eu vou aguentar isso aqui até me aposentar e nananã. E aí, mais processos energéticos e espirituais.
E sabe que eu conheço muitas pessoas, inclusive eu sou uma das pessoas que me formei numa faculdade, passei um tempo, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, né, que eu sou formada, eu pensei, meu Deus, não é isso que eu quero. Não, é totalmente diferente do que eu estava visualizando, porque a gente tem essa questão de imaginar que é de uma forma, né? E quando ali com 17, 18 anos, a gente geralmente não tem noção de autoconhecimento, de quais realmente são os nossos gostos, porque eu não sei se para vocês foi assim, mas a minha adolescência, por exemplo, né, esse período entre, sei lá, 12 a 18, 19 anos, foi muito um conflito para descobrir qual o lugar que eu gostaria de me encaixar, só que eu não tinha noção de autoconhecimento, né? E a profundidade que eu tenho hoje, que a gente vai percebendo e tirando esses tem quês, esses rótulos, né? E aí, nesse período, a gente precisa praticamente decidir o que a gente vai fazer com a nossa vida. Eu acho que é muito cedo e que a gente não tem toda a base que a gente precisaria para construir coisas, né? O que vocês acham? No meu caso, assim, porque a gente vai lidando com situações e de vários tipos e de vários ângulos sociais, né? Então, no meu caso, assim, eu sempre percebi assim, o que eu gostava era voltada para artes, para comunicação social, de humanas, tal. Mas como que foi ensinado aquilo? Que você não tem essa opção, que esse tipo de coisa, o que você gosta é hobby. O tipo de coisa que você gosta é lazer, isso não é trabalho, isso não pode ser levado a sério. Então, eu não me via, não cogitava essa opção. Então, eu fui colocada num mercado, digamos assim, para trabalhar na oportunidade que surgir, que for mais rentável. Então, a faculdade que eu fiz foi moldada a isso, que era administração, porque eu já estava inserida no meio, então aquilo era o que poderia me dar mais oportunidade, um leque de oportunidades. Então, não tinha nem essa opção de pensar no que eu gosto, deixo de gostar. Né? E acho que para muitas pessoas é por esse caminho, porque elas nem cogitam pensar no que elas gostam, deixam de gostar. E é um gasto de energia gigantesco. Mas a gente pode abrir um paralelo depois, até, porque todo este caminho que a gente faz, no final das contas, no final da pontinha ali, ele faz sentido. Só que a gente toma um caminho gigantesco, dá uma volta gigantesca para chegar exatamente no mesmo ponto que é respeitar o nosso sentir e a nossa essência, né? Eu acho que, eu falando um pouco de mim, eu passei muitos anos achando que meus pais tinham gráfica, né, quando eu era pequena, então os dois formados em administração, e aí depois de um tempo meu pai passou um período de falência aí, ele trabalhava por conta, assim, foi um período difícil, e eu passei boa parte da minha pré-adolescência e adolescência falando que eu queria ser médica, porque eu queria cuidar das pessoas. Só que chegou num determinado momento que eu fui numa palestra sobre a faculdade de medicina e eu falei, meu Deus, eu não quero, não é exatamente isso que eu quero fazer. Então, então eu não quero cuidar de pessoas, né? E aí eu falei, bom, então, o que me resta? Já que eu não quero fazer faculdade de medicina, né? Meus pais também não teriam dinheiro para pagar naquela época. E eu, pelo que essa pessoa, esse palestrante falou, não é o que eu quero fazer, então o que me resta? Eu vou fazer uma faculdade ligada a negócios, porque se uma hora meu pai reativar a empresa, eu cuido da empresa da família. Então, eu fiz 1 ano e meio de economia, depois acabei saindo, acabei me formando em comércio exterior, né? Mas, assim, não era o que eu gostava de fazer, né? Até a última empresa que eu estive, eu gostava muito das pessoas, eu me dava bem com as pessoas, eu sabia que eu fazia bem o meu trabalho, mas eu olhava pela janela e eu falava, meu Deus, eu tô presa aqui,
eu não quero, e aquilo me dava uma angústia, tinha dia que parecia que eu ia sufocar, e eu falava, aí eu olhava para as outras pessoas, eu falava, tá todo mundo bem, porque só eu tô com esse negócio, né? Mas, como a Clê falou, tudo faz sentido no final das contas, por quê? Porque foi indo para a minha faculdade de comércio exterior que eu conheci meu marido, foi na faculdade de comércio exterior que eu conheci uma grande amiga que eu tenho até hoje, foi com a formação em comércio exterior que eu consegui arrumar um emprego para minha mãe, que depois esse emprego fez com que ela se libertasse financeiramente, conseguisse se divorciar, né? Então, assim, todas essas coisas foram traçadas para que isso realmente acontecesse. Óbvio, hoje quando eu vejo tudo, eu penso, ai, como eu gostaria de ter acesso a tudo que eu tenho acesso hoje quando eu tinha lá meus 18, 20 anos. Mas eu não estava preparada. Eu precisei passar por todo esse processo para que hoje eu entendesse realmente, e assim, entender entre aspas, porque cada dia do autoconhecimento a gente vai descobrindo mais um pedacinho da nossa essência, né? Então, assim, às vezes você pensa, ah, tá, sei lá, eu sempre gostei de comer arroz e feijão com carne moída. Ou, sei lá, posso amanhã descobrir que com ovo é melhor, e aí? Né? Então, são mudanças que a gente vai descobrindo e vai fazendo, e aos pouquinhos a gente vai resgatando a nossa essência. Por isso que muita gente tem preguiça, né? Às vezes quando a gente fala, ai, vem trabalhar seu autoconhecimento, vem fazer, a pessoa já fala, ai, não quero, que é muito demorado, as pessoas querem uma pílula mágica, e não existe. Eu acho bom deixar isso claro aqui, que não existe a pílula mágica. Realmente é um processo. E é um processo de altos e baixos, nem sempre vai ser lindo, mas é necessário. Exatamente, não é linear, né? Mas a maioria das pessoas chega e fala assim, quer entregar um manual, quer que a gente entregue, na verdade, um manual e diga, ó, então, você vai vir à direita, depois vira à esquerda, e vai reto, e aí depois você vai descobrir umas coisinhas lá, né? E, na verdade, o autoconhecimento não é nada assim. Exato. Na verdade, é você tomar o seu próprio poder e autonomia, né? Quando o terapeuta chega para você e fala assim, a pessoa fica esperando a expectativa que o terapeuta resolva o problema, né? E aí ele chega assim e fala, mas como você se sente? O que você sente referente a isso? Como você faria? Como você gostaria de fazer? E aí você devolve para ele o seu poder, para que ele digira aquilo e pense, tá? Vira aquela bagunça interna para que você consiga se olhar e saber, tá, não, então o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero. Então é esse trabalho, assim, então é uma instrução, um acompanhamento para que a pessoa consiga se perceber e se olhar. Não é realmente uma fórmula mágica. Eu brinco que o autoconhecimento ele é como se fosse um super armário muito grande, cheio de coisas, de muitas, muitas coisas. E que quando você vai arrumar um armário, não dá para arrumar num dia. Ainda mais se ele é de uma vida inteira, né? Com coisas de uma vida inteira, né? Seja lá o que for. Então a gente vai por partes, arrumando o que está mais caindo para fora das portas, das gavetas, aí depois a gente vai pegando aquilo que está um pouquinho mais no meio, e aí depois a gente vai mais profundamente, né? É bem isso, e sobre essa história da gente não saber o que a gente gosta, essa apreensão que eu tive, né, de estar no escritório e me sentir presa e tudo mais, acabou me gerando um processo depressivo, né, para quem não sabe. E eu lembro que eu fui ao psiquiatra, e aí uma das primeiras coisas que ele me perguntou foi: o que você gosta de fazer para relaxar? E aí eu fiquei assim, aí eu falava assim, ah, não, eu gosto de, de... E eu ficava assim, tipo, aí eu falava, meu Deus, do que... Aí eu virei para ele e falei, ah, eu gosto de estudar. E ele virou para mim e falou, não, isso não é gostar. Aí ele falou, o que você gosta de fazer? Aí eu falei, ah... Aí nisso me veio assim, cinema. Eu falei, ah, eu gosto de ir ao cinema. Aí ele,
Ah, então acho que você tá precisando ir ao cinema. E aí eu saí de lá e falei, meu Deus, eu não soube responder a pergunta dele do que eu gosto de fazer, né? Então, assim, eu tava tão perdida, né? E assim, eu sempre gostei muito de dançar, eu sempre gostei muito de sair com os meus amigos, de festa, de inúmeras coisas. E ali eu não soube responder para ele o que eu gostava, de tão perdida de mim que eu tava, né? E eu fico imaginando quantas pessoas não estão nesse momento, mas talvez elas nem saibam que estão. Eu acho importante também trazer que a gente precisa se revisitar muitas vezes, né? Porque coisas que às vezes a gente gostava lá, quando a gente tinha lá a nossa adolescência, talvez a gente não goste mesmo hoje, mas é importante fazer essa volta, né? Tem eu vi um post esses dias na internet que dizia assim: você precisa ver se você gosta de desenho animado ainda, se você realmente gosta daqueles desenhos animados, porque às vezes a gente vai olhar, vai assistir e pensa, meu Deus, não tem nada a ver isso aqui, né? Então é importante fazer essa visita, né, de tempos em tempos para reciclar. Ah, não, isso aqui ainda faz sentido, isso aqui já não faz mais sentido. E aí assim a gente vai cada vez estando mais em contato com essa nossa essência. Exatamente. E é um processo, assim, também de muita desconstrução, né? Essa revisitação, porque você vai percebendo que tudo que esse externo, os pais, a sociedade foram colocando, muitas vezes são quebra de paradigmas que a gente precisa fazer, porque não tem nada de errado em ser você, né? Não tem nada de errado em você se manifestar como você sente que precisa se manifestar, não tem nada de errado em você sentir raiva. Então, eu percebo que muitas pessoas, quando a gente fala em espiritualidade, elas criam um pouco de resistência, porque parece que você tem que ser zen, pleno e perfeito. E, na verdade, você precisa apenas ser você. Então, o que é ser você? Né? É você aprender a sentir e aceitar, acolher a sua raiva, acolher a sua ira, a sua tristeza. É muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? Então, é uma desconstrução de um monte de camadas para que você seja apenas você. Eu até escrevi um texto, estou para postar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas, até por falta de conhecimento ou por falta de tato de lidar com as pessoas, né? Então, virou aquele protocolo de que se uma pessoa chega para você e fala, oi, tudo bem? Às vezes você tá moído por dentro, mas você fala, tá tudo ótimo. Então, assim, e as pessoas pegaram essa mania. Então, e às vezes elas não sabem lidar quando alguém acaba sendo um pouco mais sincero, de falar, não, hoje eu não tô bem, hoje eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, e aí de repente a pessoa chega e fala assim, não, mas você tá triste, é só você ficar feliz. Ah, jura? Sabe? Então, assim, e a gente sabe que a pessoa que faz isso não faz por mal, ela faz na intenção ali do melhor que ela pode de tentar animar a outra. Mas não é uma questão de, você tá com raiva, engole a raiva, dá um sorriso que vai tudo melhorar, né? Eu sou a favor de você não ficar é, assim, insistindo naquilo que você está com raiva, no sentido de você ficar Remoendo. repetindo, remoendo, mas você não pode simplesmente, uma coisa te deixou com raiva e você fala, não, eu não tô com raiva, tá tudo bem, sabe? Então, é uma linha muito tênue, mas ela é necessária, porque nessa raiva que você engole, daqui a pouco te estoura uma azia, uma gastrite, alguma coisa para que você olhe para isso, porque se você sentiu aquilo, se você teve aquela emoção, é porque ela precisa ser sentida, é porque algo não está bem, né? E isso também faz parte da sua essência. Quando você deixa
quando você nega o que você está sentindo, seja o que for, né? Ainda que seja para você entender, ah, tá, eu fiquei com raiva, mas por quê? Tinha realmente necessidade? Será que eu não estou exagerando? Será que realmente é preciso ir a fundo disso ou não? Ou, ah, talvez eu que esteja mais, né, inflamado hoje e tal. Então, assim, é legal você entender por quê. Porque se você simplesmente falar, não, tá tudo bem, imagina, eu não senti nada, não aconteceu nada, né? Depois o corpo cobra, a vida cobra. Isso da espiritualidade que a Clê trouxe, né? De quando a pessoa está começando ali a entrar nessa espiritualidade, né? Aprofundar mais nisso, que a gente vê um movimento muito grande, eu acho, principalmente nas redes, né? Nas redes sociais sobre isso. O pessoal ele tenta ir pelo caminho do namastê. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Só que quando a gente vai muito para o positivo, já sai do equilíbrio. Porque o equilíbrio não é só ir pelo lado positivo, né? Acaba que não tem a densidade que a gente precisa. E aí a gente acaba passando por algumas situações que eu tenho certeza que vocês já passaram também, que de outras pessoas às vezes abusarem da sua boa vontade, né, ou da amizade, ou do laço familiar, e aí é aquela coisa de ai, mas a fulana é boa, ela vai me ajudar. E aí você engole aquela coisa, aquele ímpeto de dizer não, ou de falar, não, eu não quero isso aqui, ou já está passando do meu limite, porque lá na sua idealização a espiritualidade precisa ser essa coisa que não sente raiva, que não, né, enfim. Só que quando a gente começa a aprofundar isso, a gente percebe que isso não é bem assim, né? Exatamente. Você aprende exatamente o contrário, você aprende a se respeitar e impor seus limites, a saber dizer não, a saber, eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou. Por quê? Porque eu não estou afim. Não é aquela coisa que eu já passei muito de você tentar ficar achando uma justificativa, tipo, não, é porque, eu vou ter uma coisa aqui para fazer, eu vou em outro lugar, não, é porque minha tia vem me visitar, eu não, tem uma coisa que complica muito mais do que você falar só a verdade, porque quando você tenta uma justificativa daquilo, você abre brecha para que a pessoa, não, então, mas vê se você não consegue vir mais tarde. Não, mas então, vê se você, quando simplesmente fala, não, porque eu não estou afim, não tem justificativa. Você simplesmente se coloca o limite e coloca o respeito. Mas por que não? Porque eu não quero. Isso é libertador. E às vezes muitas pessoas, né, vão se afastar. Vão. E as pessoas que precisam ficar, elas vão ficar, porque as pessoas que te amam de verdade são aquelas que vão te aceitar pelo que você é. Então a gente não tem que, pode ser um processo meio doloroso, meio difícil no começo, mas é muito mais leve e muito mais libertador, porque você percebe quem é quem de verdade, né? É. É bem complicado porque a gente fica nesse medo, né, de colocar o limite, né? Porque volta para aquela história do que eu falei do pertencimento. A gente tem medo de ficar sozinho. Então a gente tem medo de se eu negar determinada coisa para tal pessoa, talvez ela não queira mais ser minha amiga. Ou então, se é alguém da família, mas essa pessoa vai ficar chateada comigo. Ou então, muitas vezes, a pessoa usa a cartada da posição dela na sua vida. Então, de repente, mas você vai negar fazer isso para sua mãe, irmã, irmão, né, tia, madrinha, quem quer que seja, poxa vida, né? Essa pessoa já fez tanto por você, ok, eu sou grata, mas nesse momento eu não posso fazer por essa pessoa. Num outro momento talvez seja diferente. Mas as pessoas elas levam muito para esse lado, que de uma certa forma é uma manipulação, né? No sentido de que elas possam obter de você aquilo que elas querem, porque elas sempre conseguiram. E aí quando você se trabalha,
você começa a dizer o não, aí que o bicho pega. Porque aí precisa ver quem é que vai querer ficar. Porque muitas vezes você vai engolindo desculpas esfarrapadas dos outros, né? Você vai engolindo coisas que você, de repente, não, fulano sei lá, não respondeu minha mensagem, ai, deve estar ocupado, ai, fulano não veio, combinou de vir na minha casa, não veio sequer, deu satisfação, ai, deve ter acontecido alguma coisa muito grave. E nessa você vai passando pano, passando pano, passando pano, e a pessoa só vai se aproveitando disso. Porque aí na hora que ela bem entender, que ela falar, tudo bem, nesse dia eu posso dar atenção para essa pessoa, a outra pessoa vai estar felizona. Né? Então, só que a hora que chegar ao contrário, que essa pessoa resolver colocar o limite e falar, não, agora eu não quero mais. Agora, se você quiser a minha atenção, você vai ter que sambar miudinho. Vai ter que ser nos meus termos. Ai, nossa, você era muito melhor. Ai, você mudou, você começou com esses negócios aí de espiritualidade, mas não sei não, hein? Acho que você de espiritualidade não tem nada. Onde já se viu tratar as pessoas assim? Sim, né? Já dizia a história, amai aos outros como a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar os outros? Eu já escutei frases assim também, eu não sei se eu acho que deve ser muito comum. As pessoas falam assim, ai, mas depois que você, né, começou a buscar o autoconhecimento, começou a trabalhar com espiritualidade, você está insensível. Na verdade, não é nada de insensibilidade, né? É que a gente aprende a olhar para esse interno, a olhar para os seus próprios limites, a olhar para essas suas vontades. E eu acho que um outro ponto que mina muito essa nossa essência são as redes sociais. Eu vou falar de novo das redes sociais, porque assim, a gente está vendo um movimento nas redes sociais de que todo mundo precisa de mentoria, você precisa desse curso, porque você precisa fazer isso, porque você precisa acordar às 5 horas da manhã, porque você precisa, né? E aí ficam colocando coisas para que as outras pessoas tenham que fazer. E eu acho que isso mina muito o nosso interno em questão de a gente achar que se a gente não fizer realmente aquilo ali, se a gente não fizer aquele curso, se a gente não aprofundar a espiritualidade daquela forma, ou se, enfim, se a gente não fizer as buscas que as outras pessoas estão fazendo na vida, nós vamos ser menos, né? Ai, porque você não pode ser, ai, porque TDAH, porque toxicidade, porque relacionamento abusivo, porque a gente sabe que existe, né? Só que vem uma onda de banalização muito grande desses tópicos. E aí a gente fica querendo achar onde estão esses. Outro título muito comum agora que está acontecendo é o narcisismo, né? Todo mundo é narcisista agora. Sim. Antigamente ninguém olhava para dentro e pensava, nossa, estou sendo um pouquinho egoísta, né? E não no sentido de que o egoísmo é totalmente ruim, mas essa banalização está minando um pouquinho, eu acredito, a parte interna da nossa essência, porque é como se a gente buscasse esses pedaços que todo mundo está falando que tem. E nem sempre vai ser o caso. Não sei se vocês já pensaram sobre. Porque parte de nós que estamos dentro do autoconhecimento, que acho que vale mais para essa visão, quando a gente já está óbvio, a gente foi estudar, a gente foi se aprofundar, né? E aí a gente percebe, quando a gente chega em um determinado momento, a gente nunca vai saber tudo, a gente precisa se aprofundar cada vez mais, mas é um processo contínuo, o processo é o mesmo. E aí a gente percebe que vão ter essas outras vertentes, né, de aprofundamento, de querer, na verdade, querer te enquadrar. É a hora que você se liberta, e aí as pessoas começam de novo a criar pequenos rótulos, pequenos nichos, onde fala assim, nossa, peraí, eu acho que eu tenho TDAH, então, não, eu acho que eu tenho um nível de autismo aqui, eu acho que eu tenho alguma... E aí aquilo você começa de novo a nesse pertencer reverso,
né? Não se desconectando de novo de você. Porque na verdade, nada mais é do que são condições. Se você veio da forma que você veio, é para você se manifestar dessa forma. Não tem nada de errado com você. Não tem nada para ser consertado em você. Tem para ser reconhecido, acolhido. Né? É o que a Bar falou no começo da positividade tóxica, né? Então, essas polaridades, essa pilha que a gente tem que ter o equilíbrio. O seu negativo está querendo te dizer alguma coisa, o seu positivo tem que estar ali olhando de frente para a sua sombra, para esse seu negativo que conversa com você e que vem trazer também muita informação, né? Tudo tem informação e está conversando com a gente. Sem contar que às vezes as pessoas esquecem que nas redes sociais é um recorte da vida dos outros. Então, é muito comum as pessoas acabarem ficando ansiosas e depressivas, vendo ali a vida das outras acontecendo no Instagram, ou nas redes sociais em geral. É que acho que hoje em dia a mais popular é o Instagram, não sei. Mas vendo aquilo acontecer e achando que a vida da pessoa é aquilo. Só que aquela pessoa também tem os perrengues dela, ela também tem dor de barriga, ela também tem conta para pagar, ela também tem problema de família. Só que assim, quando você olha de fora, você pensa, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita, dá tudo certo, tá tudo lindo, e a minha tá aqui, tá toda cagada, tá toda, sabe, toda bagunçada, e eu não consigo melhorar. Então, assim, isso acaba também levando as pessoas para um lugar de inferioridade, onde elas acham que não tem mais saída, porque elas esquecem, né? E parece bobagem, mas é real. As pessoas acham que o que está ali é o que é verdadeiro. E não, o que é verdadeiro é o que a gente está vivendo, né? E as pessoas esquecem que o que está ali é só um recorte, é só um momento. Às vezes a pessoa, sei lá, tira uma foto num parque maravilhoso, dando um beijo no namorado. Pode ser que 5 minutos antes daquela foto eles estivessem quebrando o pau. Aí, não, o lugar tá bonito, pega o celular, vamos tirar uma foto, sabe? Mas assim, o que a pessoa enxerga? Ai, relacionamento perfeito, no encontro perfeito e tudo perfeito. Aí, 10 dias depois, eles terminam. Meu Deus, mas o relacionamento deles era perfeito. Nossa, outro dia eu li isso quando não sei que casal que foi que terminou, que as pessoas começaram assim, nossa, mas era a minha meta de relacionamento. Como que pode ser a sua meta de relacionamento de um casal famoso? Você nunca viu, você nunca nem viu as pessoas pessoalmente. Como que você pode chegar a falar que aquilo ali é meta de relacionamento? Você viu um recorte daquela realidade, né? Porque realidade em si não era, né? Eu até vou contar um caso engraçado que eu vi com os meus próprios olhos esses dias. Eu estava numa cafeteria tomando café mesmo e conversando, né? E aí eu olhei para o lado e comecei a perceber um casal que estava numa mesa bem próxima, e esse casal, cada um estava no seu celular ali, né? Enfim, e só que eles ficaram muito tempo no celular. E eu fiquei observando, né? Observadora, detalhista, eu fiquei observando. E aí, do nada, um deles chama, vamos tirar uma foto. E aí, tiraram a foto com o cafezinho, postaram os dois sorrindo, tá. E aí, voltaram para os seus mundinhos dos celulares, só cada um ali no seu. Então, isso que a Si trouxe é muito verdade, né? E que a gente não pode acreditar, às vezes, que só a nossa vida está uma coisa horrorosa, sendo que a gente não sabe o externo, né? E aí é muito importante a gente ter a presença, né? Estar presente para todos os momentos, porque se a gente for analisar tudo isso que a gente falou, é um jeito simples ou um jeito um pouco mais fácil de ir driblando todas essas coisas dos tem que e dos rótulos e, né, dessa ilusão que a gente vai criando, é o estado de presença plena.
Sim. O estado de presença nos ajuda muito a perceber isso, a nossa realidade, né, e sair desse mundo ilusório, assim, porque as redes, você pode ter bom uso, porque tem muitas vezes, muitas pessoas que trabalham, vivem disso, mas se você não tem um bom uso disso, você constrói um mundinho de ilusão, você vende ilusão, né? Então, quando a gente vem trazendo conteúdos como esse aqui, para que as pessoas se reconheçam, para que elas tenham autonomia, de forma gratuita, como simples, né? Porque, para alguns casos, só um conteúdo como esse pode ajudar, já pode despertar, já pode trazer insights, né? E para outros casos, óbvio, vai precisar de um acompanhamento mais profundo. Mas é importante realmente trabalhar nesse estado de presença, de se perceber, sair desse, porque a gente fica ali na tela do celular, passando, perdendo horas e horas naquele feed, e não se percebe o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou me alimentando aqui. Eu estou vendo aquilo, mas o que eu estou fazendo realmente por mim, né? Eu falo por conhecimento de causa mesmo, porque já aconteceram finais assim, 1 ou 2 finais de semana que eu estava mais tranquila, e aí quando eu vi, eu tinha perdido, sei lá, 3 horas numa rede social. Vídeo, 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 ver um cachorrinho aqui, ver uma coisinha ali, ver não sei o quê. De repente, quando você vê, você fala, meu Deus, sabe, 3 horas que eu poderia ter, sei lá, saído, ter estudado, ter lido um livro, ter, né, sei lá, jogado um jogo com meu marido, qualquer coisa do tipo, né? E eu fiquei aqui só rolando o celular, e o tempo passou assim, né? Então eu acho que realmente é trazer, eu tenho esse, óbvio, né? A gente tem as nossas redes sociais, a gente tem as redes sociais para trabalho também, né? Inclusive acho legal a gente depois deixar aqui, né? Quem quiser seguir a gente é importante. Mas assim, é legal a gente criar também mais esse limite, né? Do quanto tempo eu vou me destinar a isso, para que não fique aquele excesso de tempo fora de você. Porque é um momento de distração. Só que no que você se distrai de você também. Você se distrai de quem você é, das coisas que você precisa fazer, das coisas que você gosta. E muitas vezes você pode acabar se pegando querendo viver algo que o outro está vivendo. Mas será que aquilo é para você mesmo? Né? Recentemente eu fui para o Egito, passei uma noite no deserto. Tem gente que pode ter ficado olhando, mas assim, para aquela pessoa ela não conseguiria passar uma noite no deserto, né? Nem eu achei que eu seria capaz disso. Então, trazendo só esse exemplo da minha vida, mas é porque é importante exatamente trazer esse estado de presença. Então, quando você vê uma coisa, mas será que eu queria isso mesmo para mim? Eu pagaria todo o preço de estar ali, né? Que nem eu vejo muita gente falando assim, tinha até um livro, eu esqueci o nome, que era um livro, acho que era O Milagre da Manhã, que falava da pessoa acordar, não sei se era 4 ou 5 horas da manhã, porque aí o dia rendia mais, não sei o quê, não sei o que lá. Gente, se eu adoro ler, e eu confesso que eu até cheguei a cogitar ler esse livro, mas depois eu parei, eu pensei, acordo antes das 8 horas da manhã, péssima. O meu dia fica terrível. A minha cabeça não funciona. Agora, por exemplo, a Clê, ela já gosta de acordar mais cedo. Então, assim, talvez para ela o milagre da manhã funcionasse, não sei. Mas, então, aí quando eu parei, eu falei, por que eu vou ler um negócio que eu já sei que eu não vou cumprir? Porque se eu cumprir, eu vou estar xingando, eu vou estar sendo uma pessoa que não sou eu. Então, eu vou cumprir só para ser a modinha do, também estou lendo o Milagre da Manhã, né? E aí eu acabei, né, economizando esse dinheiro, comprando outro livro. Por quê? Porque eu sabia que isso não ia. E isso é um exemplo bobo, mas é um exemplo de estado de presença e de autoconhecimento. Porque quando você sabe o que serve e o que não serve para você, né, que esse é o julgamento bom, né, porque você olha aquilo e você faz o julgamento. Isso serve para mim ou isso não serve para mim.
Então, quando você faz isso, é uma forma de autoconhecimento, porque aí o que, que acontece? Você não se coloca em situações só por se colocar, você se coloca em situações reais, situações que você realmente precisa viver na sua vida e que aquilo vai acrescentar alguma coisa para você, né? No seu coração, no seu eu, na sua essência. Eu sei que a gente já está caminhando para o final, mas era basicamente isso. Eu vou aproveitar esse gancho e vou falar que esse foi um tópico, isso é muito interessante, esse foi um tópico que eu tratei numa sessão de uma assistida minha, que ela vinha com o exemplo da família, onde a família falava que o certo era acordar sempre cedo, que ela não podia que... E aí a gente foi caçando, né, o porquê disso, e no fim era porque quem acordava tarde era preguiçoso, vagabundo, enfim. E aí ela tinha isso que ela não poderia. Só que ela gostava de dormir mais tarde. Ela gostava, às vezes, de estudar de madrugada. E aí eu até. E aí, nisso, né, nessa conversa, a gente foi desconstruindo essa crença, né? Então é muito interessante que a gente tenha esse estado de presença. Parece uma coisa bem pequena, né? Quando a gente está falando assim, mas realmente é uma coisa que faz diferença. Às vezes vai deixar a pessoa mais alegre, às vezes vai deixar a pessoa mais disposta, às vezes vai deixar ela com vontade de realmente produzir e viver de maneira satisfatória para ela, né? E não que a pessoa tenha que produzir muito, mas o que eu estou trazendo aqui é que ela vai viver a vida com uma satisfação maior e não com uma questão de obrigatoriedade das coisas, porque a obrigação ela retira, né, o prazer. Exatamente. Vai no tem que, né? Tem o que por alguma coisa, e não pelo que você realmente é e sente. Acho que é isso, né, meninas? É isso, pessoal. A gente agradece. Muito obrigada por ouvirem, muito obrigada por estarem conosco. A gente espera poder trazer muito mais conteúdo e muito mais aprofundamento desses assuntos, né, que vão falar sobre espiritualidade e autoconhecimento, bate-papo. Obrigada, meninas, também. Super beijo. Até uma próxima. Tchau, Si. Tchau, Bá. Obrigada, gente. Foi muito legal estar aqui. E quem assistir, se puder deixar um comentário, temas que gostaria de ver, de repente a gente pode voltar aqui e falar, né? Obrigada, gente. Um Super beijo. beijo. Um Tchau. beijão. Tchau.